Bom, o tema que eu escolhi foi um tema assim que todo mundo que trabalhou comigo ficou bastante incomodado, né? Que é como ser uma fraude por 20 anos sem ser descoberta. E é justamente para falar da síndrome do impostor. É, muita gente vive isso no dia a dia, mas a gente tem aí um mito, um medo de falar sobre, de compartilhar experiências, compartilhar nossas fraquezas. As pessoas geralmente gostam de compartilhar Facebook, Instagram, LinkedIn, coisas bacanas, né? Coisas bonitas, coisas que você está aparecendo bem na foto. E as nossas fraquezas a gente acaba guardando para a gente, com medo de compartilhar e com medo de mostrar que tem defeito, que tem fraqueza, que tem pontos frágeis. Mas quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver que muitas outras pessoas também estão vivendo esse momento. Às vezes, do nosso lado, tem alguém vivendo do mesmo problema e que uma palavra ou um compartilhar pode ajudar muito. Então, a proposta aqui é a gente falar justamente do que é a síndrome do impostor, que é quando a gente acha que a gente não está no lugar correto, que a gente não merece aquilo que a gente tem, que a gente não é capaz de entregar aquilo que a gente está entregando. Então, homens e mulheres passam por isso. É muito mais comum nas mulheres, uma questão cultural que a gente não vai debater aqui, mas é alguma coisa que biologicamente, neurologicamente, paralisa a gente. E a gente tem dois caminhos. Ou o caminho de paralisar e não fazer mais nada e aceitar que é o impostor, e a nossa carreira, o nosso sonho vai por água abaixo, ou a gente lutar contra aquela emoção, entender a razão desse sintoma, desse sentimento, e trazer aqui muito mais uma luta e um conquistar mais forte. Então, o que eu estou compartilhando aqui é que sim, eu tenho síndrome do impostor, tive por muitos anos na minha vida. Hoje eu estou um pouquinho mais madura, né? Experiente há mais tempo, um pouquinho mais de idade avançada, e acabei aprendendo muito a discernir e a separar. Mas teve um momento na minha vida que eu não sabia o que era isso, eu sentia essa ansiedade, isso fazia com que eu sofresse fisicamente, emocionalmente, mas também foi uma coisa que impulsionou bastante a minha vida e minha carreira. Então, o que eu peço aqui é para a gente refletir a nossa vida nesse nosso bate-papo, mas também para que a gente possa olhar o nosso time, os nossos pares, e entender, ser sensível o suficiente para entender se eles estão vivendo um momento desse, que a gente também possa compartilhar. Bom, eu me senti assim por muito tempo, né? Eu trabalhei em várias empresas, a última empresa que eu trabalhei antes da atual era uma consultoria internacional, a Accenture, tem 500 mil funcionários no mundo, e eu me sentia um peixe fora d'água, um patinho feio, alguém que não combinava com a decoração. Isso porque tem uma justificativa, as pessoas que existiam lá eram pessoas altamente qualificadas, eram pessoas muito bem formadas, que vinham de uma classe média alta, de famílias abastadas, com experiências aí ao redor do mundo, pessoas que eu admirava demais. Até porque um dos valores da empresa era ter as melhores pessoas, best people. E ter as melhores pessoas estava muito focado naquela época numa competência técnica, numa formação e numa experiência. E eu tive uma história diferente que eu já vou compartilhar. Então, eu olhava para o lado e achava, nossa, eu estou aqui do lado dessa pessoa fantástica, inteligentíssima, que veio do ITA, que veio da Poli, que veio do IME. Nossa, será que eu mereço estar aqui ao lado dessa pessoa, ser par dessa pessoa? E isso era muito forte. Além do que, era mulher, num ambiente predominantemente masculino, embora eles foram o tempo todo super abertos e bacana comigo, eu nunca sofri nenhum preconceito durante meus 20 anos lá por ser mulher, mas eu era mulher, eu era psicóloga e eu estava diferente ali daquele ambiente que as pessoas vinham com outra bagagem cultural, digamos assim, além da formação. E esse sentimento me deixava muito insegura. Mas eu
É claro que eu buscava as minhas justificativas e depois, com o tempo, entendendo um pouquinho aí o jogo dos privilégios, eu começava a entender por que que eu me colocava nesse lugar. E as pessoas não percebiam, as pessoas me tratavam normal, como todos os outros colegas. Então, tinha uma coisa assim, de que eu vim de uma família simples, do subúrbio do Rio de Janeiro, meus pais foram separados, eu estudei em escola pública a minha vida toda, eu fiz uma faculdade de segunda linha, quando fiz psicologia. Eu não entrei na Accenture sem falar inglês, que eu até nem entendo até hoje como eu consegui passar ali no teste para poder ingressar na Accenture. Eu nunca havia saído do Brasil, enfim. E eu consegui arrumar nesse jogo de privilégios todas as justificativas que eu queria para ter a certeza de que eu não merecia estar naquele lugar. Então, a gente, com a síndrome do impostor, acaba também se sabotando, se boicotando e aumentando a nossa fragilidade. Quando, na verdade, na entrega, no dia a dia, no relacionamento interpessoal, era tudo muito comum entre a gente, né? E, de verdade, o problema estava de dentro para fora, e não de fora para dentro. Mas eu sentia, assim, também no dia a dia, que por mais que eu entregasse, e eu entregava com muita qualidade, tanto que eu fiquei 20 anos numa organização como essa, onde a avaliação era up or out, ou seja, você era avaliado, na avaliação, se você não fosse bem, você saía da organização. Você tinha que estar sempre crescendo. Hoje a avaliação mudou um pouco, mas era sempre um leão a cada ano. A gente zerava o taxímetro quando zerava o ano fiscal. E eu entregava muito bem, e nessa entrega eu sentia o meu esforço, porque sim, de verdade, se você tem uma qualidade de formação melhor, o teu conforto é maior, a tua velocidade é maior, e por isso que eu sempre investi na educação dos meus filhos, e até hoje eu continuo estudando, é fundamental. Mas eu sentia que eu chegava no mesmo lugar que meus amigos lá, mas com um desgaste diferente. Para mim, eu estava correndo uma maratona, enquanto meu amigo corria uma corrida de 100 metros. Então, o meu esforço era muito maior. Tanto esforço mesmo intelectual de estudar, esforço físico de me dedicar, mas também um esforço emocional para garantir que eu conseguiria entregar. E é até engraçado que quando eu ingressei na empresa, ingressei como consultora, mas a vaga era para gerente. E aí, nessa discussão, o RH falou: se você quiser se sentir mais confortável, você pode entrar como consultora, não entrar como gerente. Gerente tinha mais benefícios, né? Aí eu falei: quero entrar como consultora. Ou seja, na minha síndrome do impostor, eu ajudei a me sabotar para entrar num nível antes daquilo que eu poderia galgar. Então, isso é muito complicado quando você não tem noção de que você está vivendo esse momento. Na verdade, hoje, eu acho até que foi bom, foi saudável, porque eu fiz um ano excepcional e consegui entregar com muita qualidade e velocidade. Talvez, se eu tivesse já entrado no nível gerencial, onde a exigência é maior, o trabalho é mais complexo, talvez eu não tivesse conseguido jogar no mesmo ritmo. Mas o fato é que é importante que a gente tenha noção desse sintoma, dessa síndrome, para que a gente possa fazer o melhor uso dessa síndrome e não deixar com que ela use a gente. Então, eu, na minha maratona, fui correndo aí e buscava suprir aquilo que eu não tinha. Então, a Accenture era uma empresa internacional e que tinha uma base de conhecimento, de colaboração, onde todo mundo podia acessar materiais diversos, de alta qualidade. E aí, como eu ficava muito insegura, eu trabalhava de dia, de noite em casa, sentava no computador e literalmente virava à noite baixando o material lá da base de conhecimento em inglês, usando o Google Translator, naquele modelinho de conexão via dial, né, que é conexão de escada da internet, que era super complicado, mas eu baixava a metodologia, estudava, colocava meu ponto de vista, porque eu tinha experiência, eu tinha conhecimento, tinha bagagem naquilo que eu falava, ou seja, eu estava trabalhando com, vendendo, entregando projetos de RH, e eu fiz RH ao início da minha carreira toda,
além de amar o conteúdo, né, que é o conteúdo de pessoas. Então, eu baixava a metodologia, eu baixava conteúdo, estudava e fazia o meu material para o dia seguinte. Então, às vezes, eu ia trabalhar com a noite virada, completamente cansada, mas eu ia pronta, eu ia segura, eu ia confortável daquilo que eu ia fazendo. Então, quando eu vou avaliando todo esse meu processo de crescimento, eu vejo que não foi tão ruim assim. Se eu tivesse paralisado, não crescido, se tivesse deixado o medo me segurar, com certeza eu teria saído da organização. Mas eu acabei até por uma criação que eu tive, né? Uma mãe muito exigente, que não aceitava mimimi, que sempre falou: você quer, você consegue, vai lá e batalha. Todo mundo pode aprender tudo, todo mundo pode conseguir tudo, e eu acabei me esforçando. E nesse desenvolver, eu fui ganhando destaque. Dentro de um processo de 20 anos de empresa, eu tive apenas 2 avaliações na média, todas as avaliações acima. Aí você para pensar, puxa, pessoal altamente qualificado, muito bem preparado, será que o talento está realmente só na sua formação? Será que o nosso talento também não está na nossa atitude? Talento também não está na nossa vontade de querer, né? Eu costumo falar que eu tenho que querer, poder e saber. Então, querer é a minha motivação para alcançar, para entregar. O poder são as condições físicas, infraestrutura que eu tenho que ter para entregar. Mas também o saber, que é aquilo que eu estudo. E a gente, como ser humano, não vai terminar essa vida sabendo tudo. A gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que se desenvolver e a gente pode, até o último minuto da nossa vida, crescer mais um pouquinho, seja como pessoa, seja como profissional. E eu adorava essa carreira, eu estava adorando trabalhar lá, um ambiente onde eu olhava para o lado e eu admirava as pessoas. Isso me estimulava ainda mais a estudar. Eu queria crescer profissionalmente, porque eu achava que eu tinha capaz. E essa história de ser capaz, de sair de uma realidade mais difícil, simples, e chegar numa outra realidade, era muito importante para mim. Não por uma questão de dinheiro, mas por uma questão de conquista mesmo, que fui aí muito inspirada pela minha mãe, meio feminista, se separou jovem, criou os filhos. Então, eu acho que também essa realidade do privilégio, por mais que deixe a gente aqui um pouco atrás na largada, também nos dá musculatura para segurar aí a onda, segurar todas essas necessidades. E aí, para compensar tudo isso, estudando, eu consegui descobrir tempos depois uma coisa muito legal, que são os pontos fortes. Até então, a gente só estudava e desenvolvia o que era fraco. Aí, eu não sei isso, meu gap, vou lá e estudo. E aí, o Marcus Buckingham, com o Instituto Gallup, trouxe uma filosofia que eu fui aprender tempos depois, que é investir naquilo que você é forte. Porque quando você investe naquilo que você é forte, você fica acima da média, você se destaca naquilo. E se você vai investir naquilo que você é fraco, você vai levar muito tempo para desenvolver e não vai ter tanto destaque. E nesse teste aí, que eu recomendo vocês que comprem o livro e façam o teste pelo Instituto Gallup, ele trouxe para mim 5 principais competências que eu tenho. Então, são 34, mas são as 5 mais fortes minhas, que é comunicação, positivo, estratégico, restauração e carisma. E por coincidência, ou talvez coincidência não exista, eu trabalhava vendendo, entregando projeto, onde a comunicação é a principal ferramenta. Saber como falar, saber como se expressar, saber se conectar com o outro é fundamental para qualquer carreira, mas principalmente para o consultor. E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a conectar aí a minha vida, as minhas dificuldades, os meus aprendizados e investir cada vez mais naquilo que eu tenho de bom. Claro que eu tenho que aprender aquilo que eu não sei, mas eu também posso trazer um time bom para me suprir naquilo que eu não sei. E tem muita coisa que eu não sei. Mas aquilo que eu sou forte, por que não? Eu posso investir e eu posso me dedicar ainda mais. Bom, e aí veio o resultado, né? Quando eu olho para a minha trajetória de uma forma
racional, tirando o emocional de me sentir uma fraude, de me sentir uma farsa, eu consigo ver que no primeiro ano eu já fui promovida a gerente, com 2 anos eu fui promovida a senior manager, que era um step de 3 anos, então assim, 1 ano, 2 anos, fui promovida a sócia-diretora na licença maternidade, foi o primeiro caso no Brasil, e eu lembro que eu falava para o meu líder, não me promove esse ano não, esse ano eu estou com meu pai com câncer, eu estou aqui grávida de 5 meses, a minha cabeça está cheia, eu estou abalada emocionalmente, promove outra pessoa. E a gente tinha que se aplicar para a promoção. Ele falou, não, você vai se aplicar e nós vamos avaliar, porque você tem case, você tem competência, você está pronta. E, na verdade, eu de novo me sabotando, de que não quero ser promovida. Mas por que não, se eu tinha todas as condições das entregas? Então, a gente precisa discernir até onde a gente pode usar essa síndrome para não se prejudicar, para que ela seja realmente útil a gente, para te impulsionar para o desenvolvimento, mas não o suficiente para bloquear aí a sua carreira. E foi uma história muito bacana que eu tenho muito orgulho. Inclusive, quando eu postei lá no LinkedIn, orientada até pelo Lucas, que vai falar daqui a pouco, que a minha palestra seria sobre ser uma farsa, as pessoas começaram a me mandar mensagens. Como uma farsa? Você está louca? O meu ex-chefe, que é esse que me promoveu, falou assim, que agressivo, como é que você coloca que você é uma farsa? Você nunca foi uma farsa? Eu falei, não, então, você prestou atenção? Então, assista a palestra que eu vou falar exatamente o que era uma farsa. E, gente, é libertador falar que eu tinha síndrome do impostor e que às vezes ainda tenho, e eu tenho que trazer para o racional por que eu estou me sentindo assim. O que está faltando aqui que me faz sentir assim? E isso me faz crescer. Dica aqui, para a gente terminando aí no prazo, eu tenho assim, imagino que vocês, porque eu sei como vocês se sentem, quem tem síndrome do impostor ou já viveu isso, eu sei exatamente o que vocês sentem, o medo, insegurança, sudorese, tremer, gaguejar, várias coisas acontecem com a gente, mas é humano, nós somos pessoas e podemos sim ter fraquezas e ter pontos fortes. O grande barato de ser humano é descobrir o que você tem e poder se desenvolver a cada dia. E aí, dicas minhas, e eu acho que vocês devem ter outras 1000 dicas, é autoconhecimento. Você tem que se conhecer para crescer. Se você não se conhece, você não consegue ser onde desenvolver. Humilde para aprender. Parar de se comparar. Se compare com você, com o que você foi, e não com o seu colega. Fazer coaching, terapia, se você gosta, reconhecer seus sucessos, parar só de olhar aonde eu errei, olhar minha gravação e falei, puxa, eu falei isso errado, eu não fiz a concordância. Não se cobre tanto. Buscar um patrocinador, ter um time melhor ou igual a você, o teu time te impulsiona. Ter um time bom é tudo na sua carreira. Ter um líder, trabalhar bem para esse líder, ele tendo um sucesso, você tem sucesso. E aí, empresas, por favor, criem lugar de fala para as pessoas, destruam os privilégios, abram as portas, incluam diversidades diferentes e busquem talentos, não currículo. Bom, acho que eu estou aqui terminando o meu prazo de 18 minutinhos. Júlio, não estou te ouvindo, você está no mudo. Está no mudo, isso. Oi, Sandra, o tempo está terminando, mas a gente tem uma pergunta. Estou perguntando aqui Que bom. qual a diferença entre complexo de inferioridade e a síndrome do impostor. O complexo de inferioridade é uma coisa que você tem sempre, né? Você se sente menor e ela alimenta a síndrome do impostor. Aí é um sentimento perene, né? Você tem todo dia. A síndrome do impostor, ela aparece de vez em quando, em alguns momentos da sua vida, seja na carreira ou dentro da carreira, alguns eventos. Mas elas estão altamente ligadas, tá? É basicamente isso. Você se sente menor, menos valia do que as outras pessoas. Respondeu? Beleza. Eu creio que sim. Então, tá. Obrigado. Obrigada. O Sandro Jordão saiu lá da Woodstock e foi para algum lugar e se perdeu, acho, que ele falou que já estava entrando. Que pena, que pena. Eu queria saber se ele já teve síndrome do impostor. Você já teve, Júlio? Eu acho que eu tenho sempre.
Todo Que dia bom. eu acordo e falo, não é possível que eu estou dando tão bem na vida, como que eu consigo Não dar tão é? certo? Então, Uma, existe esse sentimento mesmo, mas né? ele é bom que ele impulsiona a gente a crescer e a se preparar, né, Júlio? É saudável, somos humanos. É verdade. Obrigado, Sandra. Tá? Obrigada, Júlio. Quem quiser Tá, falar comigo, eu obrigado. estou lá no LinkedIn, Sandra Dioff, tá Tá bom? ok, valeu. Um Tchau, tchau. beijo, bom evento.